Olá, seja bem-vindo ao nosso quarto vídeo e à nossa terceira aula da série Temperamentos Transformados pelo Espírito. E hoje eu estou muito animada porque agora eu vou falar do temperamento fleumático, que é símbolo de lealdade. Então, se você é líder de GC, líder de célula e está discipulando alguém ou discipulando pessoas, então esse vídeo é para você. Pega a sua Bíblia e abra em Tiago, capítulo 2, do versículo 23, que diz: Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. E a segunda referência se encontra em Hebreus capítulo 11, do versículo 18 a 19, tá bom? Então, o primeiro tópico da lição de hoje, que é o Senhor, a Senhora Simpatia, tá? Então, a gente vai falar a respeito de Abraão, é isso mesmo. Então, Abraão é o pai de uma nação ou o chefe de multidão. Abraão, ele é o pai da fé e provavelmente você já deve ter ouvido falar a respeito desse grande homem de Deus. Então, ele foi considerado justo por Deus porque creu. Então, quando lemos a Bíblia Sagrada, quando lemos as Escrituras, nós podemos perceber que Abraão era pacífico. É isso mesmo. Assim como ele, os fleumáticos possuem esse traço admirável. Eles são pacíficos. Eles amam a paz, tendem a demonstrar serenidade e calma aos que os rodeiam. É isso mesmo. Fleumático, gente, foge de briga, foge de confusão. Tudo que ele deseja é um ambiente de tranquilidade e paz. Mais do que desejar possuir bens, o fleumático deseja paz e harmonia. Pessoas com esse temperamento são as que são de mais fácil convivência. Os fleumáticos possuem espírito de inteligência penetrante, compreensão exata, perspicácia e um senso de humor que fazem de sua presença um prazer. São agradáveis e trabalham muito bem em equipe. Os fleumáticos, o autor do livro cita, gente, eu vou repetir de novo, temperamentos transformados, tá? Os fleumáticos geralmente são pessoas tão boas que mesmo antes de se converterem, agem mais como crentes que os convertidos de outros temperamentos. Eles são eficientes, conservadores, dignos de confianças, espirituosos, com a mente sempre voltada para o lado prático das coisas. Deus não ocultou de Abraão seus planos, e aí a gente já vai ali para o temperamento fleumático de Abraão, analisando as escrituras, a gente consegue provavelmente perceber ali que Abraão tinha esse temperamento primário como fleumático. Então aqui, ó, em Gênesis 2:17 diz: Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou a fazer? Eu amo essa passagem. As frases e a forma como Abraão se dirige a Deus demonstram o quanto ele era um homem pacífico. Essa passagem é uma passagem registrada em Gênesis 18, que Deus ele desce, próprio Cristo, né? A gente acredita que é o Senhor Deus, ele desce para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra e ele não oculta de Abraão esse segredo. E a palavra de Deus vai dizer que Abraão, todo pacífico, ele dirige as palavras do Senhor. E ele começa a perguntar, Senhor, desculpe se eu estou sendo muito ousado. Ele fala com tanta humildade e eu comparo a forma como ele fala como de uma criança que não quer confusão, sabe? E ele começa a dizer, Senhor, desculpa ser ousado, mas se tiver 50 pessoas justas nessa cidade, o Senhor destruiria a cidade mesmo assim? Não, longe do Senhor destruir o justo com o injusto. E Deus responde para ele, o próprio Senhor responde para ele dizendo, se tiverem 50 pessoas justas nessa cidade, eu não vou destruir a cidade. Mas aí ele continua falando, mas Senhor, desculpa te perguntar novamente, não te ire, Senhor, mas permita-me falar. Aí ele fala, e se tiverem 30? E ele continua falando, a cada pergunta que ele fala, ele dirige a palavra ao Senhor com muito temor. Ele diz, permita-me falar só mais uma vez, Senhor, não tires comigo. Mas se tiver 10 pessoas justas, e a gente consegue ver todo esse histórico, e a gente consegue perceber o quanto Abraão era pacífico, ele fugia de confusão. Então os fleumáticos, eles possuem a capacidade latente para a liderança, mas eles jamais, absolutamente nunca, eles se oferecem para liderar. Você dificilmente vai ver um fleumático se oferecendo para fazer qualquer outra atividade. Apesar deles terem capacidade, eles não são dados ao pedido, eles não são dados ao oferecimento, tá? Mesmo que eles desejem muito alguma coisa, eles não pedem, eles não fazem isso. E eu digo isso porque eu sou assim. Eles são bons líderes por suas maneiras eficientes de não criarem conflitos. Então o fleumático ele é um pacificador nato. Quando os pastores de Abraão e de Ló, por exemplo, eles começaram a ter conflito,
a atitude de Abraão, pelo fato dele ser um homem pacífico, ele tomou uma decisão muito difícil. Ele não queria se separar do seu sobrinho Ló. Mas diante de toda aquela confusão, para não dar briga entre os pastores deles e os pastores de Ló, ele, olha, vamos fazer o seguinte, nossos pastores cresceram muito, os nossos gados cresceram muitos, e assim, não está dando mais certo. A gente está numa mesma localidade, e se a gente continuar assim, a gente vai viver no pé de guerra. Então vamos fazer uma coisa, a gente vai se separar a partir daqui. Escolhe qual é o lado que tu quer ir. E a palavra vai dizer que a partir daquele momento eles se separaram. E Abraão fez essa atitude, tomou essa atitude com o seu sobrinho Ló, pelo fato de que eles já não tinham mais paz naquele ambiente. Então, já que ele era um homem pacífico, ele tomou essa difícil decisão de se separar do seu sobrinho. Então, a gente vai continuando aqui, lendo aquilo que a lição fala e lembrando que o link da lição está na descrição desse vídeo, tá bom? A referência que eu acabei de falar se encontra em Gênesis 13, do 7 ao 12. Então, após conquistados e motivados, os fleumáticos, eles são fiéis ao seu serviço. Não são inconstantes como os sanguíneos, nem destrutivos como os coléricos. Olha só o que o autor do livro cita. Semana após semana, lá estão em seu posto de trabalho, departamento ou grupo de mocidade, organizando tudo em silêncio e servindo com eficiência e bom humor. Isso acontecerá se de início você conseguir motivá-los. Os fleumáticos, eles jamais vão tomar para si mais do que eles conseguem realizar. Então eles têm esse equilíbrio, eles sabem exatamente qual os seus limites, eles não vão pegar coisas a mais. Porque eles sabem que pegar coisas a mais acaba ocasionando uma determinada pressão no seu interior, eles acabam se sentindo pressionados por terem muitas coisas. Então, pelo fato de eles serem organizados e equilibrados, eles só pegam tarefas para si que eles acreditam serem capazes de realizar. E de fato eles conseguem fazer exatamente isso. Eles não passam dos limites. Além disso, eles são leais. Quando pressionados, revelam sua personalidade. Por mais que não gostem da pressão, de todos os temperamentos, o fleumático é o que melhor suporta. Uma das surpresas comportamentais no estudo da natureza humana é a reação calma e eficiente do fleumático em tempos de crise. A gente vai ver um relato em Gênesis 14, eu quero te convidar a parar esse vídeo para ler todo o contexto, que isso é muito importante, que é a experiência de Abraão quando ele fica sabendo que Ló ele é levado prisioneiro. A gente vai ver o quanto ele foi inteligente em elaborar uma estratégia de guerra para poder libertar o seu sobrinho, mesmo quando eles não tinham homem o suficiente para guerrear. E a gente consegue ver, mesmo sob pressão, o quanto Abraão ele foi controlado, ele conseguiu suportar a pressão e ele conseguiu lidar muito bem com a situação e saiu vitorioso. Então, o segundo tópico que a gente vai falar aqui, um pouquinho a respeito do lado negativo, como qualquer outro temperamento, que é a falta de motivação, é isso mesmo. Então, apesar do fleumático ser introvertido e não ter suas qualidades e defeitos tão evidentes quanto as do sanguíneo e do colérico que a gente viu nos vídeos anteriores, isso não significa que eles não possuem fraquezas, elas estão lá, só estão mais escondidas, entendeu? Elas não são tão fáceis de serem identificadas, eles são introvertidos, então é difícil você ver o defeito do fleumático, mas eles estão lá, existem, e Deus sabe muito bem. Então olha só, pessoas com temperamento fleumático só funcionam ou só saem da inércia quando motivadas, possuem uma falta de motivação natural. Nossa, estou com muita vontade de correr hoje, nossa, como eu estou motivada. Gente, isso não existe no nosso mundo do fleumático, tá? No trabalho, são aqueles que demonstram descaso, muitas das vezes, e falta de empenho no que fazem, e até desinteresse, e tendem a ser intransigentes, pão duro e indecisos. Naturalmente inertes, olham a vida como meros espectadores e evitam a todo custo se envolverem com as coisas. Não quero trabalho, não quero confusão, entendeu? Eu quero a minha vida calma, sossegada. É isso que eu quero paz, entendeu? Se os tirarem da zona de conforto, então, nem se fala. Funcionam na velocidade da tartaruga. No entanto, quando motivados extremamente e de forma correta, adequada, podem tornar-se líderes muito capazes. Porém, essa falta de motivação é um dos maiores inimigos do fleumático cristão.
Então, eles tendem a ter preguiça no estudo da palavra. Pensa na dificuldade que é estudar a palavra para um fleumático. Tirar um tempo de consagração e de jejum ou de oração nem se fala. Então, eles são ótimos em deixar para depois, vamos procrastinar, né? Hoje é segunda, eu tinha planejado no domingo que ia fazer na segunda. Mas na segunda não, né? Dá para fazer amanhã é terça. Então, ele vai deixando sempre para depois, sempre para o amanhã. O fato dos fleumáticos deixarem sempre para o amanhã acabam fazendo com que eles fiquem estagnados. Eles acabam não crescendo e não se aprofundando em Deus. Então, por não se posicionarem, são fortes candidatos ao pecado de saber fazer o bem e não fazer. Isso é muito sério. Muitas das vezes eles acabam se silenciando na hora que deveriam falar. Eles acabam não tomando posição com alguma injustiça por querer evitar confusão. Então, além de irem contra Deus por não tomarem a posição que deveriam, o próprio Cristo disse em Mateus 12:30 o seguinte: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, ele não está dizendo de pessoas que foram contra ou a favor, nem das que juntaram ou espalharam. Ele se refere às pessoas que não tomaram nenhum dos lados, não tomaram posicionamento, não tiveram um posicionamento diante daquela determinada situação. Então, o fleumático é um forte candidato a cair nesse erro mortal da imparcialidade e a falta de posicionamento. A gente vai ver isso na vida de Abraão. Então, por causa da sua passividade diante dos conflitos, ele cedeu à pressão de sua esposa e se deitou com Agar para que ela lhe desse um filho. A gente vai ver esse registro em Gênesis 16. Então, ele evitava a todo custo brigas e com isso acabou desobedecendo a Deus, quando o próprio Deus disse que o filho da promessa seria por meio de Sara e não de Agar. Então vocês conseguem ver que muitas das vezes, não, pelo custo, a todo custo de ter paz, um fleumático acaba negociando valores ou acaba negociando promessas do próprio Deus. Então, tudo isso para evitar confusão. Então, quando se consegue manter a paz por meio legítimos e admirável, mas caso se resolva transigir nos princípios, sempre haverá um preço a pagar. Então, isso aqui o próprio autor cita, que nada se adquire por acomodação. Muitas das vezes a gente vai conseguir manter a paz por meios legítimos, mas tem situações na vida que a gente vai precisar se posicionar mais, a gente vai precisar ser um pouco mais duro e sair dessa inércia. Então, a maioria dos fleumáticos tem medo de falhar perante os outros e assim recusam oportunidades de envolvimento por puro egoísmo, pois a grande maioria tende a subestimar sua capacidade. A hesitação, a indecisão e o medo naturais do fleumático são vistos em Abraão. É muito difícil para um fleumático natural confiar inteiramente em Deus por causa do seu medo. Não é a falta de capacidade que priva os fleumáticos de alcançar maior sucesso, mas sim a relutância em aventurar-se nos mares não mapeados dos desconhecidos. Então, a relutância de Abraão em deixar o pai é característica, e ele levou ainda o seu sobrinho, ele queria o tempo todo ter o controle de todas as coisas, né? Então, como uma espécie de muleta, ele levou Ló consigo para uma terra desconhecida que ele não sabia. Por medo, Abraão foi covarde por 2 vezes quando não revelou que Sara era sua esposa na terra do Egito e em Gerar. A gente vai ver isso em Gênesis 12 e Gênesis 20. Se ele tivesse confiado no Senhor desde o princípio, teria evitado muitos sofrimentos durante a sua caminhada. E para concluir esse vídeo, o Espírito Santo é a maior motivação para o fleumático. O Espírito Santo é o único capaz de trabalhar no interior do fleumático para que ele possa ter essa força de vontade. Só ele é capaz de tirá-lo da inércia e motivá-lo para o serviço. Quanto mais ele se alimenta da palavra, mais o Espírito mostrará seus alvos e planos, e isso manterá ele motivado. Então Abraão estava sossegado na terra dos caldeus, quando recebeu a convocação de Deus para sair de sua terra e do meio da sua parentela. Ele tinha tudo ali, estava confortável, até que a voz do Senhor o constrangeu a sair, e ele obedeceu. Saiu sem saber para onde iria, e sua motivação era a palavra de Deus. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Essa foi a ordem de Deus. Eu fico imaginando assim, Abraão viajando de um lado para o outro, montando e desmontando as suas tendas, com a motivação no coração. Para onde Deus está me levando? Essa era a motivação de Abraão. Qual a terra que ele vai me mostrar? A gente vai ver isso em Hebreus capítulo 8, versículo 19. Então o segredo da determinação não é a pressão sanguínea alta, entusiasmo ou energia. É visão.
Para o fleumático isso é muito importante, a visão é importante. Quando uma pessoa tem metas e alvos, está motivada. Consequentemente, o fleumático cheio do Espírito Santo terá objetivos e sua vida diária demonstrará um temperamento transformado. Foram necessários anos para que Abraão aprendesse a confiar no Senhor. Foram 6 promessas grandiosas que a gente vai ver. A primeira delas foi: farei de você um grande povo. A segunda: o abençoarei. A terceira: tornarei famoso o seu nome. A quarta: você será uma bênção. A quinta: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a sexta: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, quando finalmente aprendeu, de fato, a confiar, Deus passou a ser a motivação de Abraão. Então, automaticamente, ele passou a se posicionar. A gente vai ver isso em Gênesis capítulo 21, tá? E foi assim também quando Deus lhe pediu em sacrifício seu filho Isaque. Gênesis 22, a gente vai ver. Ele enfrentou seus medos e venceu. Abraão creu que o Senhor, ainda que o permitisse matar seu filho, o ressuscitaria dentre os mortos. A gente vai ver isso em Hebreus 11, do 18 ao 19. Ele foi considerado amigo de Deus. Ele só obteve fé quando depositou sua confiança em Deus. É isso mesmo. Quando finalmente aquele fleumático Abraão conseguiu crer naquilo que o Senhor falou, ele começou a se posicionar e começou a agir não segundo o seu medo, não segundo a sua insegurança. Ele começou a agir em fé. E por isso ele foi um grande homem, e por isso ele foi pai de uma multidão, pai de nações. Esse é um exemplo de um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que tinha tudo para nunca sair da inércia, mas saiu porque o Espírito Santo foi o grande impulsionador dele para alcançar voos muito altos. E eu espero sinceramente que esse vídeo tenha ministrado no seu coração e a gente se vê no último vídeo dessa série Temperamentos Transformados pelo Espírito e eu te vejo lá.